Olá, começa agora o Estúdio Cultural. E no programa de hoje você confere uma entrevista com a banda santamariense Mandrax. E além disso, vamos mostrar um vídeo que foi feito a partir de fotografias contando a história do mundo em 2 minutos. Então confere aí a entrevista com a banda Mandrax. Engenheiros do Havaí, Beatles, Skank e Oasis, essas são algumas das bandas que compõem o repertório da Mandrax. Bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Bom, para nós começarmos, então, eu gostaria de saber um pouco da história da banda. Já são 3 anos aí, né, tocando pela cidade, em outros lugares também. Como é que surgiu a banda? Que lugares que vocês tocam? A banda surgiu, então, no final de 2009, né, e a gente vem, então, tocando em Santa Maria, região. A gente juntou velhos amigos já de uma antiga formação, agregamos o Igor, né, e agora, nesse último ano, o novo companheiro que não está aqui hoje, que é o Geraldo, assumiu na bateria. Então, já fechando agora no final do ano, 3 anos. E acho que, né, não chega a ser de estrada, é pelas ruas, né, de Santa Maria e região, a gente pode dizer assim. Aqui em Santa Maria a gente toca muito no Bar do Pingo, no museu, no Boteco do Barão, algumas vezes no Absinto também, né? Então a gente, e fora as festas particulares, eventos que a gente também é convidado para participar, e a gente tá por aí na cidade. E como é que é? Vocês não vivem só de música, né? Vocês fazem outras coisas também. Como é que é conciliar a música com o trabalho, estudos? Olha, até que tá tranquilo, né? Até certo ponto, agora, no último ano que a gente teve, já o pessoal, eu tô formado, o Igor também agora teve que sair para Porto Alegre, então já ficou um pouquinho mais complicado, mas acho que a gurizada vem conciliando bem o trabalho, o estudo, tá tranquilo, por enquanto tá tranquilo. É um pouco cansativo, assim, né? Mas é prazeroso ao mesmo tempo, então tem aquela recompensa ali, a hora de estar no palco, é uma coisa que a gente gosta de estar junto, estar fazendo, então sempre vale a pena, por mais que tu chegue na hora ele tá meio cansado, parece que na hora dá aquele up, assim, né? No ânimo da gente. Uhum. E como é que é o repertório de vocês? Quais são as influências? Por que essas bandas que vocês escolhem, assim? Porque vocês também trazem música nacional e internacional, né? Isso. A gente trabalha até em função do próprio ambiente que a gente toca, a gente sempre teve um estilo meio variado, né? Então, algo voltado um pouco mais para festa, mais animado. E agora, nos últimos tempos, a gente tem se voltado um pouco também para atender um pouco a exigência de alguns bares. Um estilo que não foge do que a gente faz, mas algo mais internacional, mais clássico, né? Então, acho que a gente tem que mesclar bastante, assim, partir um pouco para o lado pensando na festa e pensando em alguém que quer sentar num bar e ouvir um bom som. Então, dentro disso aí a gente tem som gaúcho como Engenheiros, TNT, e aí a gente vai para os Stones, vai para o Beatles, então uma mescla bem assim, um Hendrix. Então a gente está sempre tentando moldar dentro de um estilo adaptado para o que a gente pode oferecer dentro de uma festa, né? Vai juntando, na verdade, um pouco do que cada um gosta, né? E aí, tipo, eu sou um pouco da parte que gosta do rock mais internacional, os guris já vieram numa influência um pouco mais nacional, e a gente vai moldando, né? E acaba fechando legal, assim, fica interessante. Tem uma interatividade com o público também, né? A gente faz as nossas escolhas, mas a gente tem aquele termômetro, então a gente já catou muitas sugestões do público, né, para acrescentar no repertório. Então a gente procura também utilizar os recursos que a gente tem, a própria gaita, o teclado, que dá uma oportunidade de fazer algumas coisas um pouco diferenciadas, né? Alguns arranjos vocais, enfim. Então acho que o público que curte rock, como todo estilo, tem aquele público que é simpatizante, mas tem aquele público que verifica, gosta de saber se a música está sendo bem executada e aprecia isso. Então a gente se puxa nesse sentido, assim, de pegar as músicas e procurar executar elas da melhor maneira possível, sem prejudicar muito o arranjo original, né? Uhum. E vocês têm aí algum projeto de música autoral? Olha, a gente está aproveitando agora essa vivência que o Igor está tendo em Porto Alegre, lá no curso de produção fonográfica, né? Que tem bastante, ele está conhecendo esse mercado lá agora, ele sabe que é um mercado que tem bastante oportunidade lá em Porto Alegre, e a gente tem sim alguma coisa já escrita, ainda não tem nada feito em estúdio, nada gravado, mas é uma tentativa que a gente quer fazer para 2013, sem muito prazo. A gente vai tentar encaixar no nosso tempo, né, para ver o que sai, ver se sai alguma coisa legal. Enfim, é uma tentativa que a gente quer fazer, passando já para a parte de produção para o Igor, que a gente quer ver como é que ele vai desenvolver isso aí. A gente está postando tudo no Igor, né? Ele está aprendendo a escrever lá, já que ninguém está muito inspirado, deixa para ele que resolva lá e ele estraga pronta, né?
Querem nada. E a inspiração para as letras, como é que vem? Como é que tá nascendo, assim, para as composições? Na verdade, o que eu vejo, assim, é muito trabalho de artesão, assim, tu monta uma ideia e a partir disso tu vai modificando ela até tu achar num ponto que ela fique ideal, né? E é muito mais um trabalho braçal mesmo que às vezes de inspiração, né? Se tu esperar muito pela inspiração, daqui a um pouco tu vai fazer poucas músicas, né? Não é todo dia que tu tá inspirado, né? Mas é todo dia que tu pode escrever e tá aproveitando até para trabalhar uma maneira de escrever, né? Daí depois, quando te surge a inspiração, tu fica mais fácil de tu conseguir botar aquilo no papel, né? Mas é legal, é um trabalho que vai devagar, né? Não é uma coisa No nosso caso aqui a gente tem várias vertentes, assim, né? Acho que isso facilita, porque a gente quando escreve alguma coisa, a gente procura abrir para os outros darem uma olhada e mexer, então acho que isso facilita muito, né? Até pela visão que o Igor tem, eu escrevo uma coisa, mando por e-mail, eles dão uma olhada, gurizada, alterem como vocês acharem melhor e tal, e a gente vai encaixando, né? Até porque acho que assim o trabalho fica mais rico, né? Tem mais gente olhando, tem mais uma visão mais crítica e tal, acho que vai podando, vai ficando sempre o melhor resultado, assim. E vocês já têm uma ideia dos arranjos para essas músicas? Se vai ser algo mais baladinha, assim, ou não? A ideia acho que é sempre, eu acho que tá precisando um pouco de rock, assim, né? Chega um pouco de baladinha, então a galera gosta um pouco a banda, no caso, gosta de algo mais cru mesmo, bem tradicional, né? Não sem muito, não muito rebuscado, assim, digamos assim, algo bem cru, então. Eu acho que se surgir alguma coisa, vai surgir mais ou menos nessa linha, né? Alguma coisa mais voltada para o rock mesmo. E para essas influências que, como a gente comentou, é uma influência... A gente tem um rock gaúcho aqui que é bem, como o Igor falou, bem cru, bem simples, é uma guitarra, um baixo, batera, o teclado, né? A gente vai encaixar ele. Mas é uma coisa mais assim, um rock mais voltando para o tradicional, não muito rebuscado. Então, espero que saia alguma coisa nesse tipo, né? Vamos ver. Tá certo. E dá para sobreviver da música? Olha, assim, ó, dá dependendo é uma escolha, né? Conciliar fica difícil, só da música, eu acho que hoje tem que tocar quase todos os dias e tu não sobrevive com um conforto merecido pelo que compensa o teu trabalho, assim. Eu acho que ainda a gente está engatinhando nesse sentido na classe dos músicos aqui, né? Acho que precisa um pouquinho de valorização. Digamos que talvez assim, né? viver de tocar é um pouco mais complicado, mas no caso, se tu trabalhar por fora, né, tipo, se a gente for observar o que existe de áudio, né, áudio para propaganda, existe áudio para tudo, né, então é um mercado que é grande e ele traz um retorno financeiro também, né, não, mas talvez o de tocar só de ser músico, de performance, esteja um pouquinho mais complicado, né? Mas dá para viver, sim. Só que algumas coisas vai abrir mão, né? Algumas coisas que às vezes se tornam um pouco chatas, tipo, o fim de semana, às vezes, tu quer passar com os amigos, tu não pode, tu vai ter que estar trabalhando, né? Datas especiais, algumas coisas, vai ter que abrir mão disso, né? Então... E a própria escolha da música, assim, varia muito de cabeça para cabeça, né? Tem gente que escolhe a música como uma diversão e aí a gente nota até isso no trabalho final que falta um pouco daquela qualidade, né? No nosso caso, não, por mais que a gente toque repetidas vezes em bares, né, a gente já conhece a estrutura, a gente sempre passa o som, tem uma dedicação, tem uma aplicação naquilo que a gente faz e isso desgasta, né? Então esse desgaste todo, essa dedicação, a gente sente que ainda poderia ser melhor valorizado dentro do mercado da música, né, que Santa Maria. Uhum. Bom, o Estúdio Cultural faz um breve intervalo, mas antes a gente vai curtir um som com a Mandraques. Vamos fazer então, já que a gente falei tanto de influência, vamos fazer um Engenheiros do Havaí. Refrão do Bolero. E eu falei sem pensar, agora me arrependo, roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei sem pensar, coração na mão como um refrão de um bolero. Eu fui sincero como não se pode ser, e um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira, e quando acaba a bebedeira ele consegue nos achar num bar com um vinho barato, um
cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banheiro. Ana, teus lábios são labirintos, Ana, que atrai os meus instintos mais sacanas. E o teu olhar sempre me engana, e é o fim do mundo todo dia da semana. Mas eu que falei sem pensar, agora me arrependo, roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei sem pensar, coração na mão como um refrão de um bolero. Eu fui sincero como não se pode ser, um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira, e quando acaba a bebedeira ele consegue nos achar num bar com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banheiro. Teus lábios são labirintos que atraem os meus amigos mais sacanas. E o teu olhar, eu entro sempre na tua dança de cigana. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Estamos de volta com o Estúdio Cultural, hoje conversando com a banda Mandrax. Bom, a gente estava conversando antes a respeito, né, de como é que é tocar nos bares em Santa Maria, um pouco, né, do que vocês tocam também. Eu gostaria de saber de vocês como é que é a abertura assim, para tocar na cidade, porque o rock já teve um auge na década de 80, né, teve muitas bandas de rock em Santa Maria e hoje não se vê tanto isso. Como é que é para vocês assim, agora, o cenário musical da cidade? Deu para perceber assim desde o início. Eu sempre fiz essa parte mais dos contatos assim com os bares, enfim. A gente notou essa defasagem um pouco, né, do pessoal migrar para o que está rolando no momento, que é aquela, né, sertanejo, outros estilos, né. E a gente percebe que realmente isso aconteceu com os espaços também, né. Quando a gente começou, o rock estava mais em evidência, a gente girava mais e tal, né. E a gente percebe que os bares variam muito assim com seus critérios, né? Por exemplo, a gente tem hoje bares em Santa Maria que só tocam rock, então eles têm uma avaliação mais detalhada, procuram saber do teu material, se tu tem
né? Ou até houve muito público, né? Quando a gente entrou no Bar do Pingo, por exemplo, a gente fugiu às regras do bar e entrou em função que o pessoal pedia a Mandrax lá, né? E foi um casamento que deu certo. Hoje a gente é uma das bandas da casa, toca toda semana lá. Em compensação, tem outros bares que reduziu a nossa carga de shows lá em função Aí vai muito do administrador do bar, o que ele quer de público, se ele visa a comercial, se ele visa manter o estilo dele, né? Então a gente percebe muito isso, que a banda ela tem que ter um material e buscar se ela vai ter um perfil comercial e ir num bar que seja mais comercial, ou se ela quer fazer o rock, então que ela vá percorrer os bares que tocam rock mesmo. Sim. E nessa história de vocês, da banda aí já de 3 anos, vocês também já participaram em alguns shows, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco a respeito. A gente teve participação já do Alemão Ronaldo, a gente teve participação do Frank Jorge em alguns eventos que a gente fez. A gente vai ter agora pro Natal do Bar do Pingo o Guilherme Barros, que toca na Maria do Relento, toca com o Ney Vansói. Aqui em Santa Maria ele já tocou na Nost, na Doce Veneno. E a gente ainda pretende para o ano de 2013, sempre que possível, participar desses eventos, que para nós é um prazer, né? Pegar a participação com músicos que a gente sempre escutou, ouviu falar, enfim, que tem mais vivência, que tem mais experiência. Acho que sempre agrega, né? Quando a gente trabalha junto com pessoas assim. E como é que rola essas participações, assim? Geralmente, assim, eu tenho uma empresa de comunicação, a gente faz alguns eventos, né? E até já aconteceu também por pedido de algum bar, por gostar do nosso estilo, gostar da nossa formação, enfim, ficar como referência para dar suporte a esses músicos que vêm. Então, de repente, vai por essas duas vertentes, assim. Às vezes eu crio um evento e aí vem um músico, eu sei que a exigência, às vezes, do músico pede uma estrutura que tenha até um teclado, alguma coisa, a gente já encaixa. Ou então, às vezes, vai do contratante, que já nos conhece o nosso trabalho e prefere que o convidado dele tenha como banda de apoio a gente. Então, tem esses dois lados, assim, né? Bom, e agora vamos voltar um pouco lá para o início da banda, ou melhor, para o início da história de vocês. Como é que vocês entraram na música, assim? Como é que a música entrou na vida de vocês? Eu achei um violão do meu tio de 1980 no armário, né? E aí, juntando com outro amigo que também começou a tocar, que fez parte da primeira formação, da primeira banda que a gente teve, a gente começou a tocar ali, encontrei os guris, o Romenito, o irmão dele, já tinha uma vivência na música anterior, com influência gaúcha e tal. E aí a gente se encontrou, reunimos cinco caras ali que estavam começando a tocar praticamente. E se deu a primeira formação, né? O Igor já tem uma formação bem anterior à nossa. Eu lembro desde pequeno, assim, muito pequeno, de pegar uma vassoura e fingir que estava tocando guitarra, assim, tipo, bem maluco, assim. Eu nunca vou esquecer o dia que eu escutei uma música do Metallica uma vez e eu fiquei louco com aquilo, sabe? Foi bem interessante. E aí eu comecei aprendendo violão e tal, e no final das contas me apaixonei por aquilo muito cedo, assim, tipo, de uns 11 anos, eu acho, assim. Desde então virou algo que eu não vou conseguir largar nunca, né? É fato, assim, então mas é bem legal, assim, desde muito pequeno, né? Eu comecei com 8 para 9 anos, eu tinha um tecladinho pequeno, assim, de ouvido, né? Músicas de ninar, essas coisas assim que a gente escutava em casa. Eu e meu irmão também, a gente começou a perceber que a gente tinha um ouvido para tocar aquilo que a gente escutava e mostrava para meu pai. E meus pais nunca tiveram nada relativo à música, assim, né? E aí foi que a gente descobriu essa afinidade com a música e a gente começou a dançar em invernadas, lá em Alegrete e tal. Depois veio a primeira experiência com a gaita, né? Como eu não tinha naquela época aula de teclado lá e tal. E meu avô me deu essa gaita que é dele, já tem mais de 50 anos. E aí a gente começou a ter aula com gaiteiro e aí a gente começou a trabalhar essa questão da gaita, da música. Minha irmã começou a cantar, enfim. Depois a gente foi, como meu pai se mudou muito, assim, a gente foi para outras cidades e a gente se adequava à estrutura da cidade. Eu tive aula de teclado em São Gabriel, aí que eu conheci o teclado, ganhei um teclado e tal. E aí depois a gente foi participando, começou com recitais em alguns teatros, algumas coisas. Depois a gente encontrou os guris, decidiu montar a banda pela primeira vez.
E aí as coisas a gente vai muito pela experiência. Eu cheguei a estudar em conservatório lá em Dom Pedrito, quando eu morei, estudei gaita, enfim. E depois parei com essa parte mais teórica, né? Mas o resto, assim, é tudo uma vivência, né? A gente vai aprendendo, acho que o nosso início, né? Fazem 13 anos ali, a gente conseguiu muito no amor, assim, perceber que as coisas acontecem quando a gente quer e a gente se encara naquilo ali e faz, assim, porque se a gente fosse voltar hoje com essa noção que a gente tem, voltar para aquele início, talvez a gente não tocasse mais que 6 meses juntos e percebesse, não tem futuro, entendeu? E realmente a gente conquistou muita coisa, a gente foi a primeira banda que, lá na cidade, que fez que todo mundo dizia, santo de casa não faz milagre, a gente fez uma festa lá que faltou lugar lá, lotou, e aí o pessoal começou a nos olhar com outros olhos. A gente veio para Santa Maria, fez um pouco da história aqui também, né? Quando a nossa estava tocando aqui, a gente chegou a dividir algumas vezes camarim e tal, participou, né, daquela fase que os guris estavam... Ali a gente aprendeu também, né? Então, eu acho que a música, quando a gente faz de uma maneira saudável, assim, os pais, né, tiveram sempre muito junto desde o início, a gente começou muito novo, né? Com 15 anos, tocando em bares, a gente não tinha não tinha como estar por ser menor, né? E a Alegrete, a gente teve autorização judicial uma época, inclusive, para poder entrar nos bares. Inclusive aqui, quando a gente veio, o primeiro show nosso em Santa Maria, ninguém conseguia entrar na casa. O nosso guitarrista tinha 13 anos, então trancaram na porta, aí chamam o pai para poder liberar. Então, é assim, a gente foi, é muito no amor, né? Aquela coisa que a música... Eu digo que a música consegue fazer com uma pessoa que não toca, que não, né? Que a pessoa se arrepia e gosta da música. Imagina com a gente que está ali aprendendo um novo instrumento, que está se reunindo e podendo fazer uma música que gosta. Então, para a gente foi muito assim, a gente foi se adaptando, o que tocava violão veio para a bateria, eu que só cantava já toco um baixo e vamos tentar fazer alguma coisa legal assim. Então, é muito movido pela paixão mesmo e de escutar aquela música e dizer, cara, é bom fazer isso, é emocionante. Então, a gente foi, e assim como a gente foi, a gente levou os pais juntos, a gente reuniu galera e 13 anos, né? Então... Nos deram a responsabilidade, né? Acho que tu tá no meio desse, tão novo e sem ter alguém para te guiar, tu pode te perder, porque os caminhos são vários, né? E a gente, desde cedo, aprendeu a ter compromisso, a buscar qualidade, a não ser desleixado. Eu acho que isso reflete hoje no que a gente consegue fazer. E eu acho que uma coisa que é igual desde o início, talvez agora mais porque a gente está mais tranquilo, mais acostumado, é a energia com que a gente entra. Eu acho que isso marca muito, assim. As pessoas nos falam que gostam do nosso show, que é um show animado, que é um show que a gente faz com... As pessoas estão vendo que a gente está fazendo o que a gente está gostando, entendeu? E acho que isso é gratificante, porque a música, ela transmite coisas que a gente não consegue tocar, a gente só sente ouvindo e vendo as pessoas que estão ali. Acho que é uma troca muito interessante, né? Já fica o convite para quem estiver assistindo, quiser assistir a Mandrakes, já pode aproveitar. E por falar em assistir a Mandrakes, vocês têm a agenda disponível em algum lugar para quem quiser curtir um show de vocês? Tem no Face, a gente tá estudando a possibilidade de voltar com o site ainda ou não, mas o Face é uma ferramenta que movimenta muito. A gente já chegou nos 5 mil amigos com 3 anos, e é isso que o Face não faz 3 anos que a gente tem, acho que faz 2 anos, se fizer, né? E como a gente circula muito em Santa Maria, chegar a 5 mil amigos aqui em Santa Maria, para nós é um feito bastante gratificante, assim, até a gente tem que agora fazer um outro perfil, né? Mas enfim, ali tem algumas informações, tem a agenda, né? Algumas fotos antigas, a gente vai ter que, inclusive, trabalhar isso. Para o pessoal que é um contato com a banda, pode ser feito por ali também. A gente está sempre olhando, né? Ver se tem alguém mandando mensagem, tem alguém interagindo. Enfim. Não parece, mas a gente está sempre olhando. Né? A gente não troca muita coisa, mas a gente está ali, né? As festas onde a gente está tocando, o pessoal tem como saber pelo Face. Acho que é o melhor caminho por enquanto. Assim. Beleza, então. O Estúdio Cultural vai para um breve intervalo, mas antes a gente curte mais um som com a Mandrakes. Vamos lá, Pink Floyd. Isso aí. Igor. So you think you can tell
heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field, a cold steel rail, a smile from hell? Do you think you can tell? Did you get to the train? Your heel words for ghosts, hot ass for trees, hot air for a cool breeze, got a comfort for change. Did you exchange a walking part in the war for a lead the role in a cage? I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground, haven't found the same old fears. Wish you were here. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. O Estúdio Cultural fica por aqui. E se você tiver alguma sugestão de pauta, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Você pode também assistir a programação na TV no canal do YouTube, o Unifra Online. E para encerrarmos, você fica com o vídeo A História do Mundo em 2 minutos, que foi produzido a partir de fotografias. Até semana que vem. Tchau!